Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. E hoje nós vamos começar a falar sobre os inputs de texto, tá legal? Então, vamos lá. Então vocês vão criar aí no de vocês uma nova pasta chamada aula 12. Vão criar aí um documento HTML, tá? Vão criar aí, colocar como aula 12 inputs de texto. E aí a gente vai adicionar aqui, ó, um form, tá? Estou definindo o método post, porque vai ser um form que a gente vai enviar bastante dados, dados sensíveis e tudo mais. Então vou colocar ele como post, tá? Então a gente vai começar aí a ver os tipos de inputs aí, um por um, tá? Então a gente vai começar pelo primeiro, que é o input de texto básico. Antes disso, a gente vai criar aqui uma div, tá? Porque como a gente vai começar a acrescentar vários inputs, um vai ficar, né, do lado do outro. Então a gente colocando a div vai ficar um embaixo do outro, tá? Então quando a gente fala de inputs, a gente sempre vai trabalhar também com o elemento label, tá? O elemento label serve para quem tiver dificuldade aí de leitura não, né, de visão, e utilizar um leitor de tela, tá? Então existem leitores de tela que eles vão lendo ali a tela onde a pessoa está clicando e tudo mais. E o elemento label vai servir para dizer quando a pessoa clicou ali dentro de um quadradinho, dentro de um campo, né? O leitor vai ler, olha, por exemplo, cliquei ali num campo que é o nome de usuário. O leitor vai ler nome de usuário. E através do label que ele sabe o que ele tem que ler e qual é o campo, tá? Então a gente coloca label for e no for eu coloco o nome do input que eu vou criar. O nome não, né? O ID do input que eu vou criar. Então eu vou criar um input do tipo que vai se chamar username, né? Então, maravilha. O que o leitor de tela vai ler? Nome de usuário. É isso que ele vai ler, tá? Maravilha. Feito isso, agora eu posso criar o input. Então, input type. Vamos começar pelo básico. O input mais básico que nós temos é o text, que serve para armazenar textos, tá? Vou colocar aqui o ID, certo? Então, esse ID é para identificar qual é o label, tá? Então, vou colocar aqui, ó, username, tá? E eu preciso dar um name. Esse name é a página lá da internet que vai receber esses dados, ela vai receber o name. Então, por exemplo, vai se chamar username, tá? Geralmente a gente costuma manter o mesmo nome com o mesmo ID, tá? Então, basicamente o ID ele vai servir para o label saber a quem ele pertence. Eu posso pôr esse label lá embaixo, não importa o lugar da tela onde eu ponho o label. Quando ele clicar nesse quadradinho, ele vai saber que esse label é desse cara aqui. Por isso que é importante também que você só tenha um nome, né? Então, ID é uma identificação. Eu não posso ter vários elementos com o mesmo ID, tá? E o name é o que a página da internet vai receber. Então, ela vai receber, né, lá na página, ela vai receber esse cara aqui, username, tá? Vou abrir aqui para ficar mais fácil da gente ver. Então, vejam que eu tenho aqui, ó. Quando eu clico, ó, como um jeito de saber também se a label está funcionando, ó. Cliquei nela, olha onde ele me joga, dentro do quadrado, tá vendo? Então, cliquei nela, ó, clico fora, clico nela, ele me joga aqui dentro do meu input. Então, reparem que está funcionando perfeitamente. Só para ficar mais fácil, aqui embaixo, fora da div, vou colocar um button enviar, tá? O botãozinho de enviar. Então, vou abrir aqui as ferramentas do navegador, para a gente poder ver aqui na abinha Network. Vou clicar aqui e vou escrever alguma coisa, meu nome. Vou enviar. Reparem o que é enviado. Username, ou seja, o username é esse nome aqui, ó. Então, eu vou até trocar aqui, ó. Vou colocar aqui user. Para vocês verem que o que ele envia é o name e não o ID. Vou colocar aqui, ó, meu usuário. Opa, usuário.
usuário. Enviei. Tá vendo? O que ele envia é o que está no nome. Então, o nome é o que ele envia. E esses dados que ele colocou aqui, então ele vai enviar. Vamos colocar aqui, ó, nome de usuário. Meu usuário. Enviei, tá? Esses dados que ele enviou ficam gravados aqui no meu input dentro de um atributo chamado value, tá? Toda vez que você quiser que a página carregue e já tenha alguma coisa preenchida aqui, a gente usa o value. Então, quero colocar aqui usuário já. Vamos colocar aqui usuário já cadastrado, por exemplo. Ou vou até colocar aqui usuário. Vamos supor que o usuário do meu usuário seja Gleison. Pronto, é meu usuário. Quando eu abrir a minha página, já vai estar escrito aqui, ó. Tá? Então, basicamente, o que esse campo value faz é nele que eu armazeno essas informações. Então, quando eu digito, eu estou digitando um value. Se a gente vier aqui no inspecionar elemento e clicar nele, tá? E se eu vier aqui, ó, no value e trocar alterado, tá? Não vai mudar nada porque eu já digitei alguma coisa aqui, ó. Mas vou só voltar aqui do padrão. Alterado. Tá vendo? Então, quando eu mudo aqui, ele muda aqui. Então, o valor, né? Esses dados aqui ficam armazenados dentro do atributo value. É o value que você pega esse valor, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se algum dia você for trabalhar com JavaScript, como eu vou saber o que eu tenho que pegar, né? Então, como eu vou saber onde que está armazenado dentro do input, de fato, o que ele digitou? Fica armazenado no value. Então, toda vez que você quiser que o cara abra a tela e já tenha algo preenchido dentro do input, nós utilizamos o atributo value, tá? Além disso, existe um outro atributo que serve para fazer com que esse campo não possa ser alterado. A gente pode colocar aqui um read-only, tá? Reparem que esse atributo ele não tem opção, né? Ele não tem assim um igual qualquer coisa. Então, esse atributo ele é um atributo booleano. Significa que quando ele está, é somente leitura, é o read-only. Quando ele não está, é um campo que pode ser alterado. Então, o read-only ele é um campo somente leitura. Vou atualizar aqui. Ó, pode ver que eu vou clicar, mas eu não consigo alterar o que está escrito aqui dentro do meu campo. Ó, ele é somente leitura. Porém, quando eu envio, os dados que estavam aqui são enviados, tá? Por que eu digo isso? Porque tem que tomar muito cuidado pelo seguinte. Se esse campo não pode ser alterado, ou seja, ele não pode trocar mais o nome de usuário dele, ou não pode mais trocar o CPF dele, a página que vai receber esses dados, ela não pode deixar ele atualizar lá. Ou seja, os dados serão enviados, mas eles não podem ser salvos lá na minha página. Então, você nunca deve confiar nas informações que vêm da tela. As informações que vêm da tela são facilmente alteradas. Então, por exemplo, eu não consigo clicar aqui e trocar, mas eu posso vir aqui no value e alterar, certo? Se eu enviar esses dados, veja que agora foi a informação errada. A mesma coisa poderia vir aqui, se eu não quiser mudar daquele jeito, eu posso vir aqui, ó, e tirar o read only. E agora eu posso alterar os dados e enviar os dados alterados. Então você sempre tem que validar, né, lá na outra página. Se esse dado não pode ser alterado, então lá do outro lado, garanta que ele não está sendo salvo em nenhum lugar ele está sendo alterado também. Tá? Então não confie, né, porque tem gente que simplesmente pega os dados que está aqui e grava num banco de dados, por exemplo.
sem nem verificar nada, sem nada. Então, se o cara mudar aqui, você acabou de dançar, de fazer besteira. Então, nunca confie nos dados que vêm daqui, tá? Então, o read-only, ele serve para isso, para dizer que é somente leitura. Porém, existe um outro tipo chamado disabled, desativado, tá? Então, vou alterar aqui o campo disabled, né? Olha, já até muda aqui a cor, né? Eu não consigo alterar também, né? O conteúdo. E qual a diferença do disabled? Quando eu coloco um campo como disabled, ele não é mais enviado. Os dados não são enviados. A diferença é, o read-only é somente leitura, ou seja, eu não posso alterar, mas quando eu clico no enviar, os dados são enviados. Normal, funcionam normalmente. Quando eu coloco ele como disabled, os dados não são mais enviados, tá? Porém, mesma coisa. Garanta que a página que vai receber esses dados, realmente, se ela não quer o nome de usuário, ela tem que ignorar o nome do usuário, mesmo que o nome do usuário for enviado. Ou então ela tem que dar um erro dizendo, olha, não pode mandar o nome do usuário. Então, se ela não precisa desse dado, ou ela tem que ignorar, ou ela tem que avisar que ela não quer esses dados. Mas nunca confie no que tem aqui. Por quê? Porque se eu tirar o disabled daqui, ó, né, e enviar, automaticamente os dados voltam a ser enviados. Tá? Então, fiquem de olho nisso. Tá? Então, para o nosso exemplo, a gente vai tirar o value e vai tirar o disabled. E vamos conhecer mais alguns outros atributos. Tá? Outro atributo, size. Size é o tamanho da caixinha, o comprimento. Então, eu vou colocar aqui 50. Então, agora a minha caixinha ela vai ter 50 de tamanho. Tá vendo? Não consigo aumentar aí com size. Propriedade bem bacana. Outra propriedade. Uma propriedade chamada required. Required significa obrigatório. Então, se eu vier aqui e não preencher nada e tentar enviar, eu vou ter uma mensagem de erro, dizendo, olha, não dá para enviar. Se eu preencher com alguma coisa, aí eu consigo, de fato, enviar, tá? Então, o required faz com que o preenchimento do campo seja obrigatório, tá? Outra propriedade também, outro atributo legal da gente colocar é o placeholder, tá? O que é um placeholder? Um placeholder é quando eu abrir a minha tela, aqui dentro do meu input já vai ter uma frase, uma mensagem, uma explicação dizendo o que eu tenho que colocar, tá? Isso é um placeholder. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, digite o nome de usuário, certo? Salvei, atualizei, então veja que aparece aqui, ó. Quando eu digitar algo, some a minha dica. Então, isso daqui é bacana aí para experiência do usuário. Então, você já deixar ali uma frase, ali, alguma coisa explicando. Tem gente que usa só o placeholder, tá? E não usa o label. E existem pessoas que preferem usar o label como placeholder ou usar só o label. Fica a critério de cada um, tá? Então, aqui no caso, eu vou colocar no meu placeholder dizendo como que a pessoa vai preencher. Ó. Apenas letras e números sem espaços, certo? Vou atualizar. Então, tem aqui, ó, dizendo ó, apenas letras e números sem espaços, tá? Outra coisa, tá vendo que quando eu clico ele já mostra para mim as sugestões. Isso é um problema de segurança, tá? Imagina o seguinte, para a pessoa entrar no sistema, ela precisa do nome de usuário e da senha. Se esse computador for usado por outras pessoas, qualquer pessoa que sentar aqui já vai conseguir ver quais foram os nomes de usuários cadastrados nesse computador. Ou seja, ela já tem 50% da informação. Isso não é bacana. Então, a gente vai desativar essa opção para que ele não mostre mais as sugestões. Vou colocar aqui um autocomplete e vou colocar off. Isso vai fazer com que essa dica, né, o auto-preenchimento desse campo seja desativado. Então, no caso, eu desativei o autocomplete somente desse. Tá? Eu poderia desativar de tudo se eu colocasse aqui no form, né? Mas existem campos que não tem problema
aí às vezes você ter o autocomplete. Então, eu particularmente, na maioria dos casos, eu particularmente prefiro tratar um por um. Agora, se eu sei que realmente nenhum vai poder ter o autocomplete, eu venho aqui e desativo de tudo. Mas como a gente está fazendo, a gente não sabe ainda. Então pode ser que a gente mude de ideia. Então, por enquanto, vamos fazer aí de um por um, tá? Outra coisa. Quando eu abro a tela, eu tenho que vir aqui e clicar no meu campo para preencher. Existe um jeito de já deixar isso pronto. Então, por exemplo, se toda vez que o cara abre essa tela, ele precisa fazer um cadastro, e se eu já deixasse clicado aqui no campo para ele, tá? Então, para isso, existe um outro atributo chamado autofocus, tá? O autofocus você põe só em um formulário inteiro. Somente um campo pode ter autofocus, não pode ter mais de um campo com foco, tá? Geralmente a gente coloca o autofocus no primeiro campo, é aquele que o cara tem que preencher primeiro. Geralmente fica em cima, geralmente é o primeiro. Mas é possível que o seu autofocus não seja necessariamente o primeiro, tá? Então, maravilha. Coloquei o autofocus, salvei. Vou atualizar. Toda vez que eu já atualizo, ele já está pronto aqui, ó, para o preenchimento. Ó. Atualizei, ó, já está pronto para preencher. Se eu digitar, já aparece aqui, ó, tá? Então, maravilha. Aí vem outro atributo, aí outra propriedade do HTML que é muito interessante, que é o pattern, tá? Então, aqui no nosso caso, eu estou dizendo que o nome de usuário ele tem que ter somente letras e números sem espaços, tá? Agora, quem garante que eu só vou digitar isso? Não há garantia. Então, para isso, a gente coloca um pattern, tá? Um pattern é uma validação nativa do navegador, tá? Ela garante que você digitou está seguindo aquele determinado padrão. Então, só dá para usar patterns com coisas que têm mais ou menos um padrão. É um jeito de preencher mais ou menos padronizado. Geralmente, nome de usuário, senhas, CPF, CEP, RG, telefones, né? E assim por diante. Então, o pattern serve para isso. O que eu vou colocar no pattern? Eu vou colocar no pattern uma coisa chamada expressão regular, tá? E aí já fica como uma dica de coisas para vocês estudarem. Expressões regulares são um conjunto de caracteres que determinam o padrão, tá? Eles dizem, olha, tem que ser neste formato, tá? Você pode testar na internet. Então, se você vier aqui, né, e pesquisar por não quero lembrar mais tarde aqui. Então, vou colocar aqui regex online, tá? Existem vários sites que te ajudam a ver se a sua, né? Então, eu quero criar uma expressão regular para um número de telefone. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho aqui um número de telefone, eu quero criar uma expressão regular e garantir que ele esteja nesse formato. Aqui eu posso testar. Eu crio a minha expressão regular, então minha expressão, vou colocar aqui, minha expressão, por exemplo, e ele vai verificar, ó, isso aqui bate com essa expressão regular? Opa, não bate. Então ele não mostra, tá vendo? Eu quero pegar aqui, por exemplo, assim, ó, os números, certo? Tá vendo? Ele marcou aqui. Então, as expressões regulares, elas são uma ferramenta útil para programadores e também é uma das maiores dores de cabeça, porque não são tão simples de serem entendidas. Conforme a gente for vendo os outros exemplos, vocês vão ver que as expressões regulares são um pouquinho estranhas à primeira vista. Então fica aí para vocês, procurem estudar sobre expressões regulares, fazer curso de expressão regular, ou pegar livro de expressão regular, tá? Para vocês aprenderem. Aqui no caso, eu já deixei a minha expressão regular pronta, tá? Então a minha expressão regular só vai aceitar letras e números sem espaços de 8 a 16 caracteres. Ou seja, mais do que 16 ele não vai aceitar, menos que 8 ele não vai aceitar,
Se eu colocar coisa que não é espaço, que não é letra, número, ou ele também não vai aceitar, tá? Então, eu coloquei um pattern para ele seguir, tá? Vou atualizar. Reparem o seguinte, o pattern, ele não garante que eu estou digitando corretamente. Fica claro isso, tá? O pattern serve quando eu for enviar, ele vai validar se os dados estão de acordo com aquilo que eu defini, tá? Então, ele não serve para fazer máscara, tá? Máscara é aqueles campos que você clica, por exemplo, geralmente campos de telefone. Você clica, já aparece assim, os tracinhos, e aí conforme você digita, vai aparecendo assim os números e etc, tudo certinho. Isso é uma máscara de preenchimento, tá? Máscaras de preenchimento não são nativas do HTML. Então, no HTML eu não tenho um recurso de máscara. Eu preciso utilizar JavaScript para criar as máscaras, tá? Então, já fica claro isso. Então, nós não estamos trabalhando com máscaras, tá? Então, aqui no caso eu coloquei um pattern. Esse pattern, lembrando, quando você for fazer no seu, né? Você tem que fazer o pattern que serve para sua situação. Esse pattern serve para o meu exemplo. E isso não significa que ele vai servir para o seu. Então você vai ter que estudar essa questão. Outra coisa, da mesmo jeito que eu vim aqui e modifiquei naquela hora o velo e modifiquei aqui o disabled, etc., você tem que garantir isso também no seu back-end. Então, a página que vai receber esses dados, ela tem que verificar se o nome de usuário está seguindo esse padrão. Se alguém não veio aqui e tirou o pattern. Então, se eu tirar o pattern, eu posso digitar qualquer coisa e ele vai enviar. Deixa eu só tirar o pattern completo. Tá? Então, ele vai enviar normalmente. Então, você tem que validar na tela, se possível, mas lá na página que vai receber, você sempre deve validar esses dados. Bem? Então, maravilha. Então, já descobrimos aqui para que serve o pattern. Além disso, né, aqui você pode ver que se eu digitar aqui um monte de letras, ele vai deixar, tá? E é possível limitar essa quantidade aí de caracteres, né? Então, se eu tenho aqui certeza que é de 8 a 16, eu posso falar assim, olha, o máximo vai ser 16. Então, para isso existe uma propriedade, um atributo chamado maxLength, e eu coloco a quantidade de caracteres, tá? Então, agora eu garanto que não pode ser, ó, chega aqui na quantidade, ele já não preenche mais, tá vendo? Então, agora eu tenho o pattern garantindo que só tem letra, número de 8 a 16. Então, se eu colocar aqui ABC e tentar enviar, ele não vai, porque não tem a quantidade mínima. A quantidade máxima é de 16 e eu estou garantindo que a pessoa só possa digitar 16 caracteres e que ela é obrigada a digitar esses dados. Legal? Então, essa daqui é uma validação básica aí do nosso primeiro tipo de input. E aí, nas próximas aulas a gente vai vendo aí outros tipos de input. Legal? Então, até a próxima aula.